Olá, muito boa noite. Estamos ao vivo. O nosso podcast e programa Saúde e Movimento está no ar. Hoje teremos a participação do Dr. Eduardo, que é gastroenterologista e faz parte, né, do Espaço Doctor, atende lá os seus pacientes, que é inclusive um Sim, dos nossos patrocinadores. Então hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o aparelho, né, digestivo, doenças do aparelho digestivo ou sim, digestório, como andei dando uma estudadinha, doutor Eduardo. sim. Mas antes quero falar um pouquinho para você que está nos assistindo e também nos ouvindo. Como você pode, né, perceber, eu estou utilizando a camiseta da Rede Feminina aqui de Blumenau, da campanha deste ano. Estamos praticamente finalizando o mês de outubro. Esse é o nosso penúltimo programa. Então eu quero relembrar você, conscientizar você da importância, né, da campanha do Outubro Rosa para que você, mulher, se cuide, se toque, se ame. E você que não é mulher, mas conhece uma mulher e ama uma mulher, que você possa, né, cuidar dela também. Agora, chega de papo e vamos oficialmente falar da nossa entrevista de hoje. Seja muito bem-vindo ao nosso estúdio, né, doutor Eduardo? Eu já te entrevistei no Já. Espaço Doctor e agora você está presente aqui no nosso espaço. Obrigado, Mayara. Boa noite. Boa noite a você, boa noite a todos. E é uma honra falar aqui sobre o trato digestivo ou digestório, tanto faz. É bom que você se atualizou, isso é muito legal. E vamos tirar todas as dúvidas de todas as pessoas, inclusive você, né, que tem algumas dúvidas aí que a gente acabou conversando a última vez, né? Exatamente. Inclusive, a gente estava conversando nos bastidores, né, antes Sim, de sentar aqui, porque sou da área da saúde, sou psicóloga, mas não entendo muito, né, dessa parte fisiológica, a não ser do trabalho de parto, do parto das gestantes, como doula, mas tenho as minhas dúvidas também, mesmo sendo sim. profissional da área da saúde. Antes da gente falar um pouquinho sobre o intestino, sobre o aparelho, sobre as doenças, eu gostaria que você falasse um pouquinho de você, da tua história como profissional, do Sim. porquê que você escolheu essa área da medicina para trabalhar e atender as pessoas. Na verdade, eu sou de Blumenau, nasci em Blumenau. A história é bem interessante porque eu escolhi a medicina, na verdade, não sei se eu acho que dá pra dizer que é destino, porque eu tava na casa da minha avó aqui em Blumenau, né, de origem alemã, e ela acabou passando uma intercorrência, acabou se afogando numa piscina e eu vi naquele momento que eu precisava auxiliá-la, só que eu não sabia a forma correta de fazer todos os procedimentos. E, enfim, foi naquele momento que eu vi de fragilidade que eu vi que talvez descobrindo, estudando essa área, eu poderia ajudar as pessoas da melhor forma possível. E foi aí que eu optei pela medicina. E estudei em Blumenau, fiz FURB, né? Passei medicina na FURB, terminei a faculdade, depois fiz clínica médica no Hospital Santo Antônio, estudei 2 anos lá. Uhum. Para quem não sabe, terminando a medicina, a gente faz mais 2 anos de residência em clínica médica para poder escolher outra especialidade, que foi a gastroenterologia. Terminei os Certo. 2 anos de clínica em Blumenau, no Hospital Santo Antônio, e fiz mais 2 anos de gastroenterologia em Joinville. Então foram 10 anos de estudo, né? 10 anos de estudo e continua, né? Porque, na Continuo estudando. verdade, sempre tem atualizações, sempre tem Sim, novidades, né? congressos, atualizações, tudo é muito importante. O estudo diário, eu acho que é o principal para, enfim, todas as áreas, né? Não só a área médica, né? E na prática, depois que tu foi estudando e vivenciando, tendo essa experiência médica, se confirmou como tu esperavas que fosse, claro, né? Tu é profissional da área e tu Sim. resolveu atuar. Mas assim, tivesses grandes surpresas, assim, vivenciando aquilo que tu estava estudando, ou era realmente como tu Sim, na, imaginava? na verdade, assim, eu acho que a medicina, durante 6 anos, 10 anos de estudo, os primeiros 6 anos, na verdade, é completamente diferente depois da formação, porque tu aprende muito mais com a história dos pacientes, com as doenças, as enfermidades, enfim, do que estudando apenas pelos livros. Então, com certeza, meu aprendizado foi muito maior depois da formação. E Sim. ainda é com cada caso dos meus pacientes, né? Tem algum caso que tu lembra na residência, assim, que te marcou, que tu atendeu? Pode ser, talvez, alguma emergência ou algum paciente que ficou em tratamento, alguém que tu lembra, assim, ah, essa pessoa me Sim, marcou? sim, na verdade, inclusive ganhei alguns presentes. Ganhei um cacho de banana, ganhei um cacho de banana, ganhei um vinho, ganhei uma caneca que eu guardo até hoje desse mesmo paciente. Era um paciente cirrótico. Na verdade, o paciente cirrótico ele tem cirrose hepática relacionada principalmente no Brasil ao álcool, né? Certo? Então esse paciente ele tinha cirrose hepática, ele tinha varizes de esôfago, que é uma alteração relacionada à própria cirrose, que leva à formação de vasos dilatados no esôfago. E ele veio ao pronto-socorro com Sim. um quadro de sangramento e a gente conseguiu fazer todos os procedimentos necessários
para salvar a vida dele. Daí o paciente ficou grato pelo atendimento e até hoje a gente ainda conversa pelo WhatsApp, pelo telefone, ele manda mensagem no meu aniversário, então foi um paciente que me marcou bastante, com certeza. Sim, essa tua história de vida que tu disse que teve essa experiência com a tua avó e, né, e por isso tu queria ajudar as pessoas, reflete nesse feedback dos pacientes, que realmente tu consegue ajudar as pessoas, né? Ah, isso eu acho que é o mais importante, né? Com certeza. Sim. E aí, falando um pouquinho mais sobre depois da tua trajetória, então, né, de estudante, de Sim, acadêmico, foi para a área profissional, atuando sim, mesmo, que caminhos que foram te levando para você chegar até hoje, onde você está no Espaço Doctor. Você disse que estudou aqui em Blumenau, se formou aqui, né, fez a tua sim, especialização, sim. enfim. Como que se formou, né, o Eduardo profissional, assim, que tu vê essa diferença do estudante, da parte ali acadêmica, até hoje onde você está? O que mais, assim, tu tens para dizer que agregou na tua formação? O que mais tu foi passando, seja de vivência com com os pacientes, ou até mesmo com outros profissionais, para formar, né, quem você está sendo hoje? Eu acho que assim, a questão, como eu tinha falado, essa criação em Blumenau, essa questão de educação e de tratar bem as pessoas, de um bom relacionamento, de, enfim, de ter essa experiência de vida com os pacientes, eu acho que foi a melhor parte, o que me trouxe um maior crescimento como profissional, com certeza. Sim. Muito mais, claro, o estudo é muito importante, a atualização, como eu tinha comentado, mas essa parte eu acho que é mais importante, com certeza. Sim, e é interessante, né, você participar aqui do nosso programa nesse novo formato, porque a primeira vez que a gente conversou, a Sim. gente falou sobre questão de intolerância à lactose, até falamos sobre, né, a irritabilidade, acho que do intestino, falamos algumas questões sobre até mesmo fezes, se eu não me engano, né, como a pessoa tem Sim, dificuldade de evacuar e tudo sim, mais. sim. Mas foi uma entrevista bem curtinha, né, de Sim, ali 12, 13 minutos, e a gente não tem esse tempo para conversar e escutar um pouco mais o médico também. Geralmente o sim. paciente vem, traz a demanda, né, orientado sobre aquilo que precisa, enfim, né, diagnosticado, tem as orientações, recomendações. Sim. Essa acessibilidade que o programa Saúde e Movimento busca trazer para as pessoas com conteúdo também é de conhecer um pouquinho mais o médico, né? Sim, eu Nós acho que isso é muito importante, com nós certeza. falamos o quanto que as pessoas ainda têm um certo receio de conversar com um profissional médico, né? Sim. E eu acredito que também, às vezes, o próprio médico não tem tempo para conversar, às vezes, tanto com o paciente. Por isso que é Não. importante ter esse olhar individualizado, singular e ter esse feedback, como tu falou, porque mostra que realmente tu conseguiu dar a atenção adequada e fazer o tratamento adequado também. Sim, eu acho que na verdade essa realidade mudou bastante, né? Porque a gente tinha, até em Blumenau, né? Uma cidade onde, enfim, as pessoas são mais sérias, não são tão comunicativas. A gente via que o médico, a relação médico-paciente era uma relação muito fria, É. né? Sem comunicação, enfim, com às vezes até um pouco ríspido, o próprio profissional com o paciente. O que na verdade dificulta o diagnóstico e dificulta, enfim, o tratamento do paciente. Então a gente viu que o médico jovem hoje é um médico mais paciente, é um médico que consegue lidar melhor com as angústias, consegue ter uma interação melhor, como você falou. Eu acho que esse é um ponto forte do médico jovem. Sim. Não só em Blumenau, como a maior parte dos profissionais que eu vejo em outras regiões também. Eu acho que esse é um diferencial do médico jovem. Não estou aqui falando mal dos profissionais antigos, Não, mas eu acho sim. que essa é uma parte interessante que veio e que não vai mudar mais, né? Que o médico jovem, com certeza, ele conseguiu mais espaço por ter mais paciência, por saber conversar com o paciente, de ter a humildade de entender também as demandas do paciente. Eu acho que isso é um Sim. diferencial, né? E a própria questão das redes sociais, né, que facilitou também essa dinâmica, essa relação médico-paciente, Sim. até mesmo para que as pessoas pudessem ter mais acesso a algum Sim. tipo de informação e às vezes chegar no consultório já com aquela dúvida, achando que, olha, eu tenho tal e tal sintoma, Sim. talvez pode ser isso. Acredito que até mesmo a interação dos próprios médicos, você tem rede social, né, Sim. tem o Instagram, onde Sim. acaba divulgando também bastante conteúdo informativo. Sim. Então, acho que isso facilita, né, doutor Eduardo? Facilita bastante. O Google é um amigo e inimigo do médico, as duas coisas, né? Porque às vezes ajuda bastante e às vezes atrapalha um pouquinho, mas mais Sim. ajuda do que atrapalha, com certeza. Então, vamos, né, desmistificar alguns conceitos aqui, aproveitar que você está participando do nosso programa hoje, Sim, com para que certeza. você explique para quem ainda não conhece, né, o que realmente faz um gastroenterologista e explicar também como que funciona o nosso aparelho.
ele? Porque às vezes as pessoas não sabem. A gente sabe, eu tenho intestino, né? Enfim, Sim. eu evacuo, eu sinto uma dor aqui, eu sei que eu tenho fígado, eu sei que eu tenho pâncreas, mas às vezes não sabe exatamente como é que funciona. Infelizmente, a gente tem hoje acesso à informação, ao Google, né, e internet, mas Sim. mesmo assim temos informações muito distorcidas e às vezes a gente acaba procurando conteúdos que não são tão informativos assim, né? É, Acaba procurando conteúdos que não são tão relevantes, é né? verdade. Na verdade, assim, o que a gente vê, o que o profissional vê, como eu falei, o paciente tem mais acesso à informação, só que é uma informação muito superficial. E muitas vezes é uma informação errada, o Sim. que muitas vezes dificulta o tratamento do médico. Então, falando agora da gastroenterologia, por que que eu gostei da gastro, por que que eu procurei fazer essa especialização? Gastroenterologia trabalha muito com a questão do funcionamento do organismo, com a fisiologia. É isso que eu mais gostava da parte da medicina. Então, o que que o gastroenterologista faz? É um médico que cuida desde a boca, de todo o trato gastrointestinal, da boca até a região do reto, do ânus. Então, a saúde da boca, a saúde da língua, a saúde do esôfago, do estômago, do intestino fino, do intestino grosso, do pâncreas, do fígado, enfim. Traz de todas as patologias do trato gastrointestinal. É isso que o gastroenterologista faz. E a fisiologia, o que é? É o trabalho, como esses órgãos funcionam. A Sim, interação entre todos esses órgãos do trato gastrointestinal. legal. Né? E essa é a parte que eu mais gostei e essa é a gastroenterologia. Nós vamos falar um pouquinho sobre, né, alguns temas que você selecionou para trazer para o nosso público, mas antes eu vou até fazer uma pergunta para ti, pessoal. Assim, você falou que a gastroenterologia trata, né, desde a boca até o reto, o ânus. É possível identificar, por exemplo, uma doença que a pessoa tem lá no ânus ou lá no reto, até pela boca, já conseguir identificar algum sintoma, algum sinal? Porque às vezes a gente pensa, sei lá, tô com alguma coisa na boca e na verdade ali tá dando um sintoma que tem alguma coisa mais para baixo que não tá funcionando Na legal. verdade, assim, e o nosso organismo existe, na verdade, uma comunicação, e isso é muito interessante. E existem doenças, por exemplo, como doença inflamatória intestinal, doença de Crohn, que é uma doença que pode acometer da boca até o reto, que forma úlceras, né? Que pode formar, claro, mais raras úlceras orais, mas podem formar, na maior parte dos casos, úlceras no intestino. Né? Pode ter alterações no reto também, mas, claro, o profissional ele vai conseguir diferenciar essas doenças e, claro, com uma úlcera no reto, como você falou, uma alteração na cavidade oral, a gente consegue fazer o diagnóstico de uma doença menos prevalente, como, por exemplo, a doença inflamatória intestinal. Por isso, essa parte interessante da gastroenterologia, né? Muito bacana. Olha que interessante, né? Às vezes a gente pensa que tá tendo, como eu disse, né, uma doença, uma alteração numa parte do corpo e é outra parte que está sinalizando. Como é importante a gente estar vigilante com o nosso próprio corpo, conhecer o próprio corpo Sim, com e certeza. identificar algum sintoma, algum sinal e procurar um médico especializado. Eu gostaria que você falasse um pouquinho sobre a questão, né, que você trouxe alguns temas aqui, Sim. sobre o nosso intestino, sobre a síndrome do intestino irritável. Mas antes disso, eu gostaria que você falasse sobre o processo de alimentação. Porque, querendo ou não, como você disse, né, que o gastro ele trabalha desde a parte ali da boca até o final, até o ânus, a gente sabe que a alimentação é algo que passa por todos esses lugares, Sim. né? A gente ingere o alimento, né? Enfim, mastiga, tem o processo digestivo e depois a gente evacua, eliminando esse alimento. Existem alguns alimentos que definitivamente deveriam ser proibidos, claro, a gente sabe, né? Industrializados, Sim. gorduras, refrigerantes, mas que realmente, assim, né? Como médico profissional, você diz assim: olha, esse alimento aqui as pessoas não deveriam comer de jeito nenhum, porque isso aqui, a longo prazo, né? Ou se a pessoa tiver alguma alergia, isso vai dar problema, isso vai causar um mal-estar ou até uma doença nessa pessoa. Eu acho que assim, sempre, eu nunca fui muito radical com os pacientes em relação à alimentação. Eu acho que assim, dizer que o paciente não pode comer determinado alimento, eu acho que é um pouco radical, mas existem patologias, algumas doenças que realmente o paciente não pode comer. Por exemplo, o paciente com doença celíaca, e é uma situação diferente do que a gente está discutindo agora. Né? A gente está discutindo agora síndrome do intestino irritável, como a gente estava conversando. Você quer falar sobre o processo de alimentação, então discutindo sobre alguns alimentos que a gente deve evitar, por exemplo, na síndrome do intestino irritável, no paciente dispéptico, que é aquele paciente que tem dor de distensão, são os alimentos que a gente fala, que são os food maps. O que significa isso? São os alimentos fermentáveis. Isso é um termo do inglês, mas fala de alguns alimentos que levam a síndrome do intestino irritável. Então, o primeiro ponto, claro, como a gente está discutindo da gastro, é a alimentação.
Isso é o mais importante. Então, existem alguns alimentos como o grão de feijão, grão de bico, outros alimentos como o leite, que são alimentos fermentáveis, que pioram com certeza os sintomas da síndrome do intestino irritável. Então, tudo vem pela alimentação, né? Tudo vem por uma boa mastigação, né? Comer de forma fracionada, comer devagar, tudo isso com certeza vai auxiliar na diminuição desses sintomas, tanto do síndrome do intestino irritável, como, por exemplo, a dispepsia funcional, que não é uma doença estrutural, né? Não tem um órgão, uma alteração definida, é uma alteração funcional, que o diagnóstico é clínico, né? E não através de exames. E quais que seriam os sintomas, então, da síndrome do intestino irritável? Como uma pessoa, ela consegue identificar que aquilo que ela está sentindo é uma síndrome mesmo, né? Ou foi só uma alergia, foi só um alimento que ela comeu e, né, não fez bem? Porque, eu tô com dor de barriga. Será que eu tô com dor de Sim. barriga? Eu tô com dor no estômago? Eu tô com dor aonde? É gases, né? Sim, Como que a gente sim, vai sim, identificar? sim. O que é interessante é que, assim, por exemplo, o paciente fala de uma forma pontual, comi determinado alimento, eu tenho síndrome do intestino irritável. Na verdade, na medicina a gente faz diagnóstico principalmente através de critérios, né? Existe um critério que a gente faz o diagnóstico de síndrome do intestino irritável, que é o critério de Roma, né? Que é dor abdominal, o paciente tem que ter dor para ter síndrome do intestino irritável, e alteração nas fezes. Pode ser diarreia ou pode ser constipação ou de forma mista, as duas coisas, diarreia e constipação. Essa é a característica da síndrome do intestino irritável, tem que ter as duas coisas. Pelo menos um período de 3 meses. Então não pode ser uma semana, comi algo que não fez bem, tive um episódio de diarreia com dor abdominal, eu tenho síndrome do intestino. Não é assim. Né? Tem que fazer uma avaliação médica, de preferência um gastroenterologista, estou fazendo meu merchan aqui, mas é importante que o profissional adequado para poder fazer esse diagnóstico. Então, é dor abdominal e alteração no padrão das fezes. Né? Entendi. E essa síndrome, ela pode ser desenvolvida ao longo da vida? Existe, pacientes a partir de tal idade costumam ter, ou é o excesso de tal alimento que daí pode desenvolver? Como que funciona? Existem alguns fatores de risco para síndrome do intestino irritável. Tem alguns trabalhos interessantes que mostram, por exemplo, traumas infantis, né? Crianças que sofreram abuso têm uma maior chance de ter síndrome do intestino irritável. Por quê? Não existe uma causa estabelecida para essa síndrome. Determinado fator é o fator causal. Né? A gente não sabe a fisiopatologia da doença de uma forma geral, são hipóteses, né? Mas existem alguns fatores de risco que aumentam a probabilidade da síndrome do intestino irritável. Então, abuso, estresse emocional, né? E são fatores que podem levar essa síndrome. É mais comum em quem? Mais comum em jovens, como você tinha falado. É mais comum em mulheres, né? Até pela questão... E mais comum em pacientes com doenças psiquiátricas. Depressão, ansiedade. Isso aumenta a probabilidade do paciente desenvolver essa síndrome. Né? Isso pode acontecer também por conta de um excesso de medicação? Medicação, daí já é uma outra causa. A medicação levar a transtornos gastrointestinais, daí já é uma causa. Né? Então, a medicação levou, por exemplo, a metformina, que é um remédio para diabetes, pode levar a diarreia. Mas daí a causa é a metformina, não a síndrome do intestino irritável. Entendi. Esse é o ponto interessante, né? Para evitar confusão. Então, eu tiro todas as causas de diarreia, distensão, gases, dor abdominal. Se eu não descobrir nada, falando de uma forma coloquial, aí eu vou pensar nesse diagnóstico. Eu penso em síndrome do intestino irritável. Certo. Eu acho que deu para o pessoal entender um pouquinho mais, né? Conversando com você aqui, doutor Eduardo. Qualquer dúvida, pode entrar em contato com ele depois, Sim, perguntar. com certeza, com certeza. E falando sobre ainda a alimentação, né? E querendo ou não sobre o intestino, dos temas, né, propostos para a gente conversar aqui hoje, que para mim é muito parecido até, né? Não tendo tanto conhecimento, mas é um pouco parecido a questão dos sintomas com a questão do refluxo. Porque se eu tenho um intestino, né, irritado, se eu vou, que seja, né, evacuar, ou eu vou me incomodar ou ter dor, eu posso também ter o refluxo, né? Posso ter a ânsia, eu posso vomitar, enfim. Sim. E aí, a doença, né, do refluxo gastroesofágico é outra, é diferente dessa síndrome, né? Diferente. Então, eu gostaria que você explicasse um pouquinho sobre essa questão do refluxo. Então, na verdade, o refluxo é interessante também, porque é o que mais, é uma das patologias que eu mais acompanho no consultório, tanto a dispepsia, síndrome do intestino irritável, é o mais comum do consultório, né? Então, na verdade, o diagnóstico de refluxo é clínico também. Por isso, a medicina, como eu falo para os pacientes, não é matemática. Nada é exato, né?
Mas os sintomas mais comuns e os sintomas que a gente fecha o diagnóstico de síndrome intestinal, de doença de refluxo é a pirose, que é a queimação, a azia, que todo paciente fala, e a regurgitação. O que que é a regurgitação? Que o paciente parece que sente que volta o alimento. Né? Com esses dois sintomas, eu já imagino que o paciente possa ter doença de refluxo. E o que que é doença de refluxo? Existe um anelzinho entre o esôfago e o estômago, que se chama esfíncter esofagiano inferior. É um anel, um músculo. Esse anel, ele abre e fecha durante o período do dia. E o que que é a doença de refluxo? É quando existe um relaxamento transitório desse anel que leva ao retorno desse conteúdo ácido e leva a esses sintomas que eu te falei. Então, são sintomas clássicos. Mas, claro, como eu falei da questão que medicina não é matemática, muitas vezes o paciente tem sintomas atípicos. Por exemplo, tosse seca durante um longo período, que não tem nenhuma alteração pulmonar, nenhuma doença pulmonar, mas pode ser refluxo. Paciente que parece que tem uma bola, como você tinha falado, sente que tem uma bola no tórax, uma bola na garganta, e pode ser um sintoma atípico do refluxo. Então, existem vários sintomas e a gente fecha o diagnóstico com uma boa anamnese, que a gente fala na medicina, uma boa história clínica e um exame físico. É aí que a gente consegue diferenciar entre, por exemplo, sintomas de ansiedade, né? Sentir bola na garganta para diferenciar entre refluxo e ansiedade. Certo. Por exemplo, aquele paciente que você falou, que tem uma bola na garganta, que eu não sei se é refluxo, eu não sei se é ansiedade, eu posso partir para os exames complementares, né? Como, por exemplo, uma endoscopia, para pensar nessa possibilidade, ou uma pH-metria, que daí são exames mais específicos para fazer esse diagnóstico diferencial. Como que são feitos esses exames? É através da endoscopia, através de imagem? Essas são as opções, além da avaliação clínica dentro do consultório? Então, se eu tenho sintomas típicos de refluxo, eu não preciso fazer nem exame complementar. Paciente jovem, que não tem sinais de gravidade, né? Daí eu posso simplesmente tratar o paciente, fazer um tratamento durante 4, 8 semanas e ver se o paciente tem uma resposta clínica. Eu não preciso fazer um exame complementar. Agora, se eu estou em dúvida no diagnóstico, eu tenho sinais de alarme, paciente com emagrecimento, paciente acima de 50 anos, um paciente que perdeu peso, aí de primeira, eu já posso investigar com uma endoscopia digestiva. Esse é um exame para a gente fazer a primeira investigação. Se eu vejo alterações na endoscopia típicas de refluxo, como por exemplo queimação do esôfago, esofagite, aí eu já fecho o diagnóstico de doença de refluxo, se for uma esofagite mais severa, né? Aí eu já posso fazer esse diagnóstico. E existe um outro exame um pouquinho mais invasivo, que é uma pH-metria, que eu coloco uma cânula, um cateterzinho que vai pelo nariz até a transição entre o esôfago e o estômago e vejo o nível de acidez. Aquilo que eu tinha explicado lá no início. Se eu vejo que tem um nível de acidez maior no esôfago, onde não é para ter essa acidez, aí eu consigo fazer esse diagnóstico. Sim. Quem passa, né, ou já passou por uma situação assim de refluxo, sabe que é bem desconfortável essa queimação, essa dor, né, tudo isso que você citou até agora. Não necessariamente que tenha a doença, mas só a própria sensação ali do refluxo é bem desconfortável. E a gente sabe que existem alguns alimentos que provocam isso também, até algumas bebidas. Né? A gente acaba ingerindo alimentos que não são alimentos que a gente não deveria ingerir, assim como bebidas também. Sim. Existe alguma bebida que provoca mais a questão do refluxo? Que a gente sabe que a gente deveria beber, né? Mais água, deveríamos consumir alimentos mais naturais, né? Menos industrializados, deveríamos praticar exercício físico, já repetimos aqui sobre a questão do sono também, mas a gente acaba, né, tendo comportamentos um pouquinho diferentes por conta da sensação de prazer, enfim, de alguns benefícios que a gente encontra, senão a gente não faria isso. Quais seriam as bebidas, assim, que provocam mais essa queimação ou que poderiam desencadear um refluxo? Existe um viés aqui da nossa região que é o Oktoberfest, né? Então, nesse período de outubro até final do ano, das festas de final do ano, meu consultório fica um pouco repetitivo e às vezes pego muito no pé dos pacientes porque eles acabam ingerindo mais bebida alcoólica, acabam exagerando na alimentação, que são fatores que pioram a doença de refluxo. Sim. Por exemplo, então o álcool, não importa se é cerveja, ou destilados, ou vinho, né, são bebidas que relaxam aquele esfíncter, aquele anel, que pioram com certeza a doença de refluxo. Bebidas com gás também. Então, pacientes que tomam muitas bebidas com gás, eles pioram também pela própria distensão gástrica e a piora dos sintomas de refluxo. Mas esses fatores de risco
de uma forma geral, pioram, mas não existem trabalhos bem estabelecidos em relação a isso. O que a gente vê que ajuda muito, que o paciente pode fazer para ajudar a diminuir os sintomas para quem tá ouvindo, quem está assistindo, é elevar a cabeceira da cama, né? Uma coisa que eu falo para todos os pacientes, de cerca de 15 centímetros já ajuda a diminuir os sintomas, né? E a gravidade da doença de refluxo e também a perda de peso, que é algo complexo, difícil para a maior parte dos pacientes, mas se o paciente perde peso, diminui aquela pressão abdominal e, consequentemente, também reduz os sintomas de refluxo e não precisa usar tantas medicações para a doença. Essa perda de peso é uma perda de peso no geral ou uma perda de gordura, assim? Perda de peso. Ou para alguém que está em sobrepeso ou não? De qualquer... O sobrepeso, obesidade, o paciente perdendo peso reduz os sintomas de refluxo e mostra em alguns trabalhos relevantes a importância da perda de peso e a redução dos sintomas de refluxo. Isso é bem importante. Certo. Nós falamos aqui sobre a questão da alimentação. Você frisou a importância da mastigação, né? Que é bem importante até para ali já começar, né? O processo. A gente vai já digerindo o alimento já na própria mastigação, na boca. Mas a gente sabe que quando a gente nasce, né? Quando tem os bebezinhos, o bebê, a maioria, né? Deveria, pelo menos, ser amamentado. O bebê tem ali o processo de sucção e muitos bebês que mamam o leite materno, eles têm refluxo. Volta, né, o processo ali do leite. Sim. Por que isso acontece? E quando identificar que esse refluxo ou esse regurgitamento do bebê é patológico? Então, na verdade, assim, eu não sou gastropediatra, eu sou gastroenterologista. Deveria ser, né? Porque o gastropediatra é o que mais, enfim, a demanda é grande, Blumenau precisaria de vários, né? Mas a maior parte do refluxo no recém-nascido, na criança, ele é fisiológico, principalmente como você estava perguntando. Então, é normal ter o bebê ter vários episódios de refluxo, isso é normal mesmo. Se tiver muitos episódios, daí eu acho que tem que ter uma investigação específica com o gastropediatra, não é a minha área. Sim. Mas acredito que a maior parte deles é fisiológico, com certeza. Existem alguns, voltando aos sinais de alarme na criança, que eu acho que o pediatra pode acompanhar antes de encaminhar para um gastropediatra, que é ganho de peso, né? Então, se a criança está regurgitando algo que é natural, mas se ela está perdendo peso ou não está ganhando peso, aí eu acho que é o momento de investigar. Sim. Né? Outra preocupação também, claro, a pneumonia relacionada à broncoaspiração, então aquele leite vai para a via aérea, uma outra questão a ser discutida também. Certo, muito interessante. É bom para você, né, que tem um bebezinho em casa, tem uma gestante na família. A gente sempre fica preocupado com a alimentação do adulto, mas também com a alimentação da criança, principalmente porque é a primeira alimentação, nutrição que o bebê recebe, né? Com certeza. A gente vai continuar conversando, nosso bate-papo, hoje com o Dr. Eduardo, gastroenterologista, mas nós vamos agora para um pequeno intervalo comercial. Então, você que está nos acompanhando ao vivo, continue conosco, porque o programa Saúde em Movimento vai para o intervalo, mas volta já já. É imperdível. Promoção Douka Móveis 30 anos. Toda a linha de estofados em até 18 vezes. Isso mesmo, 18 vezes. São estofados de diversos modelos em tecido, couro com várias opções de tamanho, cores e padronagens. Ligue agora 3322-0005 e se surpreenda. Douka Móveis 30 anos. Rua 7 de setembro, 1069, Centro Blumenau. Douka Móveis. Você merece estofados de qualidade.
Com sede na cidade de Blumenau, a Disbracon tem como seu compromisso obter excelência no fornecimento de seus produtos, zelando por qualidade, preços justos e competitivos, sempre buscando novidades e inovações, almejando manter bom relacionamento com seus clientes, colaboradores e fornecedores. Disbracon, distribuidora de materiais elétricos e hidráulicos. Rua Governador Jorge Lacerda, 3030, na antiga Rodovel. Fone 3209-5400. Disbracon, distribuidora de materiais elétricos e hidráulicos. Olá, eu sou a Tamara e a partir de hoje nós vamos conversar sobre energia aqui no canal da Eleva Solar. Deixa eu te perguntar uma coisa, você está preocupado com a sua fatura de energia elétrica? Pois é, quem não está, né, gente? Mas eu trago boas notícias. Com a energia fotovoltaica, você pode economizar até 95% na sua fatura. Que tal? Com o sistema fotovoltaico, você pode mandar energia para outros 5 imóveis, desde que esteja no seu CPF ou CNPJ. E não é um bicho de 7 cabeças não, viu? É muito mais simples do que você imagina. Basta instalar energia fotovoltaica em um dos endereços e você compartilha com os outros 5. Viu como é fácil? Gostou do conteúdo? Até a próxima! Restaurante Heimat. Família, tradição e boa comida. Agora sob nova direção, anexo ao Centro Cultural 25 de Julho de Blumenau. Servimos todos os dias um cardápio diferenciado, além da nossa gastronomia alemã e sabores internacionais. E com aquela sobremesa especial. Restaurante Heimat, aberto de segunda a sexta. Atendemos festas e eventos. Ligue 015 9977 7544. Restaurante Heimat, anexo ao Centro Cultural 25 de Julho de Blumenau. A nossa satisfação é servir bem. Escola Barão, 70 anos participando da vida e educação de diferentes gerações. Do infantil baby ao ensino médio, a essência da Barão é cultivar valores e orientar o estudante nas suas descobertas e escolhas. Acolhemos e cultivamos laços que geram memórias para a vida. Escola Barão, acolher para crescer com valores. Matrículas abertas. Estamos de volta, foi bem rapidinho, né, o nosso intervalo, para a gente continuar o bate-papo aqui com o Dr. Eduardo, que é gastroenterologista. Nós estávamos aqui no intervalo, continuando a nossa conversa. Para quem está nos acompanhando nas redes sociais, Instagram, Facebook, YouTube, muito obrigada por estar junto conosco. E se você está ouvindo este programa no Spotify e gostou deste tema, gostou dessa entrevista, mande uma mensagem para nós vamos ficar muito felizes de saber a sua opinião. Retomando o assunto que nós abrimos aqui o programa, falei sobre a questão do Outubro Rosa, para lembrar você da conscientização de fazer o exame, né, de fazer o autoexame e buscar se cuidar para se prevenir contra a questão do câncer de mama e também do colo do útero. E aí, doutor Eduardo, a gente estava justamente conversando sobre essa questão dos cânceres também, né, do intestino, câncer de colo, que você justamente comentou aqui comigo, que é um câncer que ele pode ser prevenido, né, é tratável, sim. Mas que infelizmente a gente tem alguns tabus, a gente tem alguns preconceitos, e aí por conta dessa falta, né, de conscientização, então mesmo de procurar, né, um médico para já fazer um exame antes mesmo, né, de ter qualquer sintoma, às vezes a gente acaba procurando um profissional já quando aparenta aí algum câncer num estágio um pouco mais avançado. Eu gostaria que você falasse um pouquinho sobre isso. Então, Mayara, na verdade, assim, eu acho, falando agora sobre a questão do Outubro Rosa, é até interessante, porque daí a gente já dá um gancho para esse tema, sobre a prevenção. Então, da mesma forma que o câncer de mama, né, a prevenção, por exemplo, o câncer de cólon é muito importante. Então, um diagnóstico precoce, por exemplo, um paciente que tem câncer de cólon, a sobrevida é muito maior, chega a ser quase 100%, quando a gente descobre no estágio inicial, quando o paciente tem um pólipo, uma verruguinha no intestino.
Diferente daquele paciente no estágio mais avançado, que tem uma sobrevida muito menor. Por quê? Porque ele já tem um câncer com maior chance de metástase, que metástase é quando aquela célula sai daquele local e já atinge um local à distância. Então, o paciente já tem uma mortalidade muito maior. Então, no estágio avançado, o paciente tem uma sobrevida de 50%. Então, o que era quase 100% passa a ser 50%. Então, a importância da prevenção. Então, o nosso problema aqui em Blumenau é que o alemão, ele é um povo mais, enfim, um povo que não é tão maleável como, enfim, os outros povos, e acaba sendo um pouco teimoso para fazer esse diagnóstico. E muitas vezes deixa de fazer um diagnóstico precoce, como eu tinha comentado com você. Falando do público masculino, especificamente. Isso, né? do público masculino e do feminino nem tanto, é muito mais fácil fazer esse exame nas mulheres. Por quê? Porque o exame de colonoscopia é um exame um pouquinho desconfortável. Só que é um exame que evoluiu bastante. Hoje é muito mais fácil de fazer colonoscopia. Então, antigamente o exame que era feito aos 50 anos de forma preventiva, hoje a gente faz aos 45 anos de idade. Isso na Europa, nos Estados Unidos e agora no Brasil também. Então, como é que é feita a prevenção, já aproveitando para falar, a prevenção do câncer de cólon, é feito através da colonoscopia. O exame que é feito a partir dos 45, quando não tem fatores de risco na família, um parente de primeiro grau com câncer, ou história familiar, ou uma doença hereditária, é feita a partir dessa idade. Então, o paciente faz a colonoscopia, descobre, vê se tem alguma verruguinha no intestino. Se tiver, faz a retirada dessas verruguinhas, que são os pólipos que podem virar o câncer. Ou se o paciente já tem o câncer, ele já trata de uma forma precoce e evita que o paciente, enfim, venha a ter outras complicações, como a metástase que eu tinha comentado, né? Sim, e que infelizmente, né, vai levar à morte, né? Porque é algo, como você disse, se a gente trabalhasse a questão da prevenção, se as pessoas forem mais abertas, né, para justamente passar por essa questão dos exames também, a gente tem a chance aí de uma sobrevivência maior Sim, e com qualidade, né? Sim. Quais são os principais sintomas, então, por exemplo, como que eu faço para identificar que tem alguma coisa que não tá legal, que não é somente algo que eu tô passando mal, né, um desconforto, que realmente não, eu preciso fazer uma consulta com um gastro e fazer um exame, porque realmente isso pode ser um câncer. Isso é interessante. A parte importante da prevenção, por isso que é muito importante, é que assim, é um câncer, na maior parte dos casos, silencioso. Então, às vezes o paciente não tem nenhum sintoma. Né? Não tem nenhum sintoma, por isso que a prevenção aos 45 anos é importante. Mas eu não sinto nada. É o que os pacientes falam para mim, eu não tenho nada, por que eu vou fazer esse exame? Sim. Para que eu vou fazer uma colonoscopia? Ou para que o urologista vai fazer um toque, né? Mas a prevenção é importante porque muitas vezes o paciente não sente nada, mas aí que é importante, porque tu vai pegar no estágio inicial que tu pode curar o paciente. Exatamente. Então, assim, mas quais são os sintomas que você perguntou? Entendo que eu falo bastante, mas os sintomas geralmente são perda de peso, né? Uma perda progressiva, uma anemia, né? Se é uma causa definida, uma anemia por deficiência de ferro, que a gente pode pensar o paciente está perdendo sangue, mas perdendo sangue da onde? Pode ser do intestino, né? De um câncer. Alteração da frequência da evacuação ou do hábito intestinal. Por exemplo, um paciente falava que ele evacua, ele vai todo dia no banheiro, de repente ele vai a cada 3 dias, demora mais para ir no banheiro. Ou de repente ele fica 3, 4 dias constipado e tem episódios de diarreia. Opa, daí já é um sinal que pode ter alguma coisa errada que é importante investigar. Muito bem. E além do câncer de cólon, qual seria o outro câncer mais comum que a gente acaba encontrando atualmente, né, na nossa população? Isso é algo interessante ser discutido, aproveitando esse mês também. Então, assim, tanto em mulher e em homem, a nossa região é muito importante. Antigamente, até na época da FURB, a gente trabalhava muito a questão do câncer de pele, porque aqui a gente vive numa área de pessoas de cor de pele clara, onde existe uma incidência solar muito alta e maior probabilidade de câncer de pele, então aí eu já estou falando mais comum. Né? Então, no Brasil, tanto em homem e mulher, o mais comum é câncer de pele. Na mulher, segundo lugar, você está vestido com a camiseta, então é o câncer de mama, né? O mais comum disparado nas mulheres. No homem, daí a gente já pode falar que o segundo mais comum é o câncer de próstata. Né? Então, o primeiro de pele na mulher, segundo o câncer de mama e o terceiro qual que é? Câncer de cólon. Então, é engraçado que a gente não discute muito sobre isso, mas é o terceiro mais comum nas mulheres. Sim. E nos homens, o terceiro mais comum é o pulmão, ainda relacionado ao tabagismo, e o quarto mais comum é o câncer de cólon. Então, o quarto é mais comum o câncer de cólon
nos homens e o terceiro nas mulheres. Então, para tu ver como é uma neoplasia muito importante. Então, são cerca de 35 mil pacientes que têm esse tipo de câncer no Brasil em cerca de um ano. Então, é um câncer muito prevalente, né? Sim, agora também nós vamos entrar no Novembro Azul, né, que também ressalta essa campanha do cuidado com a saúde com o masculino, né? A gente sai do Outubro Rosa, entra no Novembro Azul, para justamente fortalecer o cuidado com a nossa saúde de forma geral. Doutor Eduardo, a gente falou um pouquinho sobre a questão da alimentação, falamos um pouquinho sobre a questão ali dos cânceres, né? Falamos sobre a síndrome do intestino irritável, sobre refluxo. Eu separei aqui algumas perguntas, né, do nosso público para fazer para você. Antes disso, vou aproveitar e fazer mais uma pergunta também pessoal aqui. Você estava falando a respeito do câncer de cólon, falamos também sobre a questão de diarreia e tudo mais. E a pergunta que eu gostaria de te fazer é: como que a gente identifica que as nossas fezes são saudáveis? Então, existem alguns critérios, eu não vou entrar na parte técnica, né? Mas existem alguns critérios para definir quando, por exemplo, a paciente tem as fezes são saudáveis. Existem aquelas fezes bem durinhas, né? Como se fosse um cabritinho, bolinhas, né? Que o paciente tem dificuldade para evacuar, e a gente pensa, opa, esse paciente é constipado. Ele tem dificuldade para evacuar porque são fezes duras, ele tem dificuldade para ir no banheiro, muitas vezes ele pode ter sangramento, enfim, levou a um quadro de hemorroida, fissura, machucou ali o ânus. Eu penso, isso não é normal. Né? Isso o paciente pode identificar também, e o médico pode usar uma escala para mostrar para o paciente nessa escala quando que ele é constipado ou quando ele tem diarreia. Né? Quando que a gente pode definir essas fezes que eu falei para você, isso não é normal. Ou aquelas fezes musculosas, né? Que todo mundo fala que acha que aquelas fezes são normais, não são. Então, as fezes normais, a gente pode graduar com fezes como quase em uma fita, né? Que não são muito duras e que também não é diarreia. Muitas vezes o paciente pode ir 3 vezes no banheiro e a frequência, isso é normal. Muitas vezes o paciente confunde frequência com diarreia ou constipação. São coisas diferentes. Um é o aspecto das fezes que você perguntou, né, que não pode ser líquida, que daí a gente pensa mais em diarreia, e não pode ser muito dura. Então, o meio termo ali a gente pode considerar como normal. E outra coisa diferente é a frequência. Né? A frequência, o paciente pode ir 3 vezes no banheiro, mas para ele é normal. E mantém um período mais prolongado. Ou o paciente pode ir 1 vez por dia, é normal. Né? Agora, o que não é normal, 1 vez por semana. Daí a gente pensa, opa, aí a gente já pensa em constipação. Sim. Então, são 2 coisas, 2 pontos interessantes e importantes. A frequência e o aspecto das fezes. São importantes e são diferentes. Sim, e analisar também o contexto, né, dessa mudança ali das fezes. Tá tomando alguma medicação, se passou mal, comeu alguma coisa diferente, se tá com um câncer, tá, né, algum tratamento. Com certeza a aparência das fezes ali vai mudar. Vai mudar, né? E também olhar o perfil do paciente. O que é diferente para ele? Como ele evacuava antes e como ele evacua agora, né? Sim. Eu acho que isso é importante também. E para finalizar essa pergunta, as fezes das crianças são diferentes das fezes do adulto ou precisa ter o mesmo aspecto? Não, totalmente diferente. Aí entra a parte do pediatra, mas o recém-nascido geralmente são fezes líquidas, de uma cor diferente, amarelado, esverdeado, que muitas vezes assusta a mãe. Né? Quando a criança nasce, ela pode ficar 5, 6, 7 dias sem evacuar, tu sabe disso? Sim. Trabalha com isso. Né? Mas geralmente a criança começa com fezes amolecidas, totalmente diferente do adulto, e com a idade, com o tempo, elas vão mudando essa consistência. Então, é uma realidade totalmente diferente. A coloração, por causa do leite, ela é amarelada, muitas vezes esverdeado, que não é patológico, que para a criança é normal. Né? E do idoso? Idoso é igual ao do adulto. Ele mantém a mesma frequência. O problema do idoso é que existe uma maior tendência à constipação. Por quê? O idoso tem uma mobilidade menor, o idoso ele não tem a sensibilidade que o adulto tem a relação da ingestão de líquido. Então, ele não sente a sede que o adulto sente. Tô tomando aqui direto a água justamente. Sim. E o idoso, ele tem uma tendência maior à constipação. Mas é para ser o mesmo perfil do adulto, não é para mudar nada, não. Essa questão da ingestão de água faz total diferença. Total diferença. Fibra e água é o mais importante. Certo, então vamos para as perguntinhas aqui que nós selecionamos do nosso público. Aqui a primeira pergunta é: qual exame de sangue detecta um câncer de estômago ou intestino? Um exame de sangue, então, existe o sangue oculto nas fezes, que esse é o exame para detectar, né,
ele tem uma alta sensibilidade. Na medicina a gente fala em especificidade e sensibilidade. Como assim? É um exame sensível, ele detecta se tem sangue, mas ele não é específico. Como assim? Ele não sabe de onde que vem, né? Se esse sangue veio do estômago, do intestino, né? Ou se pode ser que veio de uma hemorroida, né? Então, é um exame para detectar, opa, tem sangue. Eu tenho que buscar qual é o local. Se veio, como eu falei para você, qual é o local que esse sangue veio. É Sim. importante como um screening em geral. Mas com a evolução da medicina, com a questão da colonoscopia, é um exame que eu posso pedir, claro, pedir quando eu não tenho acesso a outros exames mais complexos, como a colonoscopia. Mas é um exame que pode ser pedido também. Isso é bem complexo, né? Entender que tá aparecendo ali um sangue e da onde que vem esse sangue. Sim. Como é importante fazer uma investigação adequada mesmo, né? Porque, Sim. inclusive, a pessoa pode, inclusive, receber um diagnóstico errado. E aí vai tratar Pode. para algo que não existe e aquilo que tá precisando de cuidado. Sim, por isso que a né? medicina é uma questão de sensibilidade. Muitas vezes tu acaba fazendo o exame que pode ser desnecessário para o paciente, trazer um pouco de ansiedade para o paciente e não trazer benefício para ele. Certo. Então tem que saber, tem que ponderar e ver qual é o exame ideal para o paciente e se aquele exame vai trazer algum tipo de benefício, né? Sim. Falando em ansiedade, antes, na primeira parte do programa, você até comentou sobre isso. A gente tem uma pergunta que fala sobre a ansiedade, que é a seguinte, deixa eu achar aqui na ordem. A gente colocou aqui, como saber se é refluxo ou se é ansiedade? Uma pergunta do nosso público. Aí é que tá, é aquilo que a gente tinha conversado lá no começo, né? O refluxo é um diagnóstico clínico, então é um diagnóstico daquela queimação da azia e da regurgitação, quando o paciente sente que volta aquele ácido. Então esses dois são os sintomas clássicos da doença de refluxo. Então se o paciente fala isso para mim, eu penso muito mais na possibilidade de refluxo do que um transtorno de ansiedade. O transtorno de ansiedade pode levar a esses sintomas também? Pode, mas não é tão provável, né? Não, a probabilidade é menor. O paciente ansioso, muitas vezes, ele tem síndrome do intestino irritável. Ele tem distensão abdominal, ele tem dor abdominal. E o transtorno de ansiedade é um fator de risco para a síndrome do intestino irritável. Sim. Então, o paciente que tem esses sintomas, o paciente que é ansioso tem uma probabilidade muito maior de ter esses sintomas. E o paciente ansioso é mais difícil de tratar a síndrome do intestino irritável. Sim. Então, muitas vezes a gente acaba usando medicações, por exemplo, ansiolíticos, que acabam ajudando e às vezes melhorando totalmente os sintomas do paciente que tem essa patologia, né? Sim, até porque precisa ser feito um trabalho também interdisciplinar, né? Para que ele possa tratar o transtorno e tratar a questão da irritabilidade ali, né? Do intestino, enfim. Não, isso é o mais importante. Na verdade, eu tenho alguns colegas, encaminho meus pacientes, principalmente nutricionistas, que trabalham somente com síndrome do intestino irritável. Existe uma colega que trabalha só com alimentos, por exemplo, food maps, que a gente tinha discutido, ela trabalha só com esse tipo de paciente e a gente tem uma resposta muito boa. Porque, claro, cada um entende de uma área e ela estuda muito sobre essa área e ela está me ajudando bastante com esses pacientes, com certeza. Muito bacana. E como é bom ter esse relacionamento com outros profissionais, onde vocês podem, né, indicar os pacientes e, inclusive, estudar os casos, trabalhar juntos, para que o paciente, né, tenha uma evolução, uma melhora significativa, obviamente, né? Todo Sim. mundo quer ver o seu paciente bem. E reconhecer, né, que precisa justamente trabalhar em conjunto também. Isso é muito importante no meio da saúde, né, na medicina e Sim, nas outras em profissões. todas as áreas, com certeza. Vamos lá para a próxima pergunta. O que seria uma gastrite nervosa? Então, eu quero aproveitar esse momento para falar. Na verdade, isso é uma fake news. Tá? Né? Porque gastrite nervosa, eu até converso isso, explico isso para o paciente, mas é um pouquinho difícil de entender. Na verdade, o termo gastrite a gente consegue definir através da endoscopia. Então, gastrite é uma alteração endoscópica. Então, gastrite, eu tenho gastrite. Não, tu tem um sintoma. O sintoma é o quê? Eu tenho dor na boca do meu estômago. Agora, gastrite, o que eu faço? Eu entro com o aparelho de endoscopia, avalio a mucosa do estômago, né? E se o que é a mucosa? A pelezinha do estômago. Se ela tiver vermelha, alterações, erosões que a gente fala, ou até úlceras, a gastrite é a inflamação da mucosa do estômago. Isso a gente define como gastrite.
Então, gastrite nervosa, isso a gente não consegue definir na gastroenterologia. O que a gente pode falar é o quê? O paciente que tem, por exemplo, ansiedade, o paciente que é nervoso, ansioso, ele pode ter epigastralgia, pode ter dor na boca do estômago, pode ter dispepsia funcional, que a gente tinha conversado, Certo. que é dor e distensão abdominal. Então, acabou criando essa confusão, né? O médico criou essa confusão. Então, o inimigo aí é o médico. Ele fala, não, tu tem gastrite. Não, tu tem uma dor epigástrica que pode ser relacionada a uma gastrite. E para gastrite tem causas, como, por exemplo, uma bactéria chamada H. pylori, que hoje os pacientes já conhecem, né? Certo, para ver como é importante conversar com um profissional, aquilo que a gente falou na primeira parte, de que às vezes a internet, o Google, Sim. né, e infelizmente a má conduta de alguns profissionais levam a disseminar fake news Sim. e, né, Sim. conceitos que muitas vezes nem existem ou são totalmente desatualizados. Seguindo aqui com as perguntas, essa é bem interessante. Quando entender que há o excesso de gases? Quando que os gases eles são indicativo para alguma doença? Porque eu já ouvi falar de que você está com dor na costela, é gases que subiu, gases que você não está liberando. Então, quando que eu entendo que eu estou, né, soltando excesso de gases, né? E quando que eu entendo que ter muitos gases significa alguma patologia? Então é interessante isso que, como a gente tinha conversado antes sobre a questão da frequência evacuatória, a gente pode discutir também sobre a questão dos gases. Isso é muito variável para cada paciente, então é muito individual. Só que aquele paciente que tem muitos gases, aquele paciente que tem desconforto, dor abdominal, que pode ser ocasionado pelos gases. Por quê? O paciente sente dor quando no intestino? Quando ele distende. Porque daí comprime terminação nervosa e o paciente acaba sentindo dor abdominal. Isso é ocasionado pelos gases? Sim. É um dos principais fatores. Sim. Pode ser uma obstrução intestinal, fezes impactadas, gases é o principal fator. E a formação de gases, existem alguns fatores para isso, né? Pode ser desde má absorção, intolerância à lactose, pacientes com doença celíaca, ou uma desbiose, alteração da flora intestinal, esse é outro tema interessante para conversar também. Então, aumenta a formação de gases, leva a dor e desconforto para o paciente, e assim a gente tem que investigar. Pensar nessas patologias para descobrir a causa desse desconforto do paciente e assim ajudar a diminuir esses sintomas, né? E é importante soltar os gases, não segurar. É importante soltar, com certeza. Nada de dor, né? Nada de dor e nada, né, de segurar aquilo que é natural, né, que é fisiológico, faz parte do ser humano, né? Já falam os chineses, né? Tá certo, doutor Eduardo. A gente vai finalizando, né, a nossa entrevista por aqui. Eu quero agradecer a sua participação aqui no nosso programa. Teríamos outros assuntos para continuar conversando. Até tem, né, algumas perguntas que ficaram por aqui. Então, se você gostou da participação do doutor Eduardo, ficou com alguma pergunta, quer encaminhar pra gente, né, encaminhar para ele ou falar diretamente com ele, aproveita esse espaço, né, para falar então um pouquinho sobre o Espaço Doctor, que é onde você atende, deixa os teus contatos e convida as pessoas para conversarem contigo, caso aí surja alguma dúvida ou tenha ainda alguma pergunta. Sim, na verdade eu quero agradecer o espaço, é muito importante falar sobre a gastroenterologia, falar sobre, enfim, sobre essas doenças prevalentes, sobre a questão da prevenção. Eu acho isso essencial, isso é muito importante. Quero, na verdade, elogiar o Espaço Doctor, né, que abriu as portas para mim, é uma maneira jovem de atender os pacientes, um espaço muito interessante, acessível, com bons profissionais, só tenho a agradecer com certeza, e os pacientes também pela receptividade, eu acho que isso é o principal. E qualquer dúvida é só entrar em contato, sempre receptivo, Instagram, Facebook, eu acho que é o momento aí para tirar todas as dúvidas, com certeza. Tá certo. Então, mais uma vez, muito obrigada pela sua participação, dessa vez aqui no nosso estúdio, né? E nos vemos numa próxima participação, espero que em breve. Obrigada mais uma vez. Com certeza, eu que agradeço. Obrigado. Para você que está nos assistindo e nos ouvindo, eu quero, como sempre, agradecer o seu carinho, a sua companhia e a sua audiência. Hoje participou aqui conosco o Dr. Eduardo, que é gastroenterologista, inclusive atende no Espaço Doctor, como ele comentou, que é um dos nossos patrocinadores e apoiadores
apoiadores aqui do podcast Programa Saúde em Movimento. Quero agradecer à loja Rosa Helena Moda Mulher, que é sempre quem veste, né, os meus looks. Hoje estou especialmente com a camiseta da Rede Feminina aqui de Blumenau por conta do Outubro Rosa. E mandar um beijo, né, para toda a equipe da Blue Escovaria, que é quem produz o meu cabelo. Muito obrigada e até o nosso próximo programa.